Minha gente, Ícaro Novaes já está aqui com a gente, viu? Trânsito intenso onde ele está e nós fomos até aí porque a população nos chamou. Os condutores reclamam do fluxo intenso na Avenida Pedro Valadares. O fluxo intenso, pelo que eu imagino, não é somente o problema, né, Ícaro? Tem outros fatores. Boa noite. Boa noite, Mariana, mais uma vez. Boa noite para quem acompanha o Cidade Alerta. De fato, são muitos problemas provocados por, inclusive, uma dificuldade aqui na logística de quem está passando nesses horários de rush aqui na região da Avenida Pedro Valadares. Por exemplo, aqui atrás a gente tem um retorno para quem vem da região da Zona Sul pela Pedro Valadares em direção à região norte da nossa capital. E aí, nesse trecho aqui do retorno, para quem vai retornar em direção ao bairro Jardins, tem gente que nesse horário de rush chega a passar 15, 20 minutos, porque o fluxo na avenida do lado de quem vem da região norte da cidade, ele é muito intenso e por isso os condutores não dão passagem em horários como esse. E agora, por exemplo, a gente está numa situação mais tranquila porque hoje tem uma equipe da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito dando esse apoio logístico aqui, então eles vão controlando aqui, né? No momento que o fluxo aqui no retorno ele fica grande, eles param um pouquinho o fluxo de quem vem da região da Zona Norte para poder desafogar esse trecho de cá, quem está fazendo o retorno. Então, quando eles estão por aqui, essa organização fica melhor. Quando a SMTT não está por aqui, aí quem está fazendo o retorno passa um pouco de sufoco. E é isso que a gente vai conversar agora com quem passa aqui por essa região todos os dias e tem consciência dessa dificuldade. Eu converso agora com a Débora Vieira, ela que utiliza essa região aqui, onde tem uma igreja bastante frequentada, tem também uma academia, então ela utiliza para fazer atividade física, precisa passar por aqui, sempre escolhe esse horário, que é o horário de saída do trabalho, né, Débora? E você tem passado algumas dificuldades, né, Débora? Conta pra gente qual é a realidade nesse horário aqui. Por exemplo, hoje a gente tá vendo os agentes de trânsito aqui e a gente vê até uma situação mais tranquila. Mas quando eles não estão, é uma dificuldade. Boa noite. Boa noite, Ícaro. Realmente é uma dificuldade passar por aqui diariamente. Sempre que eu saio do trabalho, um percurso que eu duraria em torno de 5 a 8 minutos, eu estou durando 30 minutos. Então você vê que é bastante complicado quando eles não estão presentes. Antigamente eles ficavam aqui, mas esse ano, se eu contabilizei uma vez, foi muito. Então, fora o risco também que a gente corre quando a gente vai fazer o retorno, que a gente tem que colocar o carro para frente para poder ter alguma passagem. Meu esposo, inclusive, quase se acidentou mês passado, porque uma pessoa ia fazer o retorno e ele vinha entre os carros na Avenida Pedro Valadares mesmo e acabou que a senhora não viu ele e freou já em cima. Então, assim, a gente precisa realmente de um resultado, a gente precisa de uma solução em relação a esse retorno, se é semáforo, se é a presença deles. Isso aí não sou eu que vou decidir, mas realmente está bastante complicado. É uma situação que tem incomodado outras pessoas aqui da região. Você conhece pessoas aqui próximas, você conversa sobre isso com elas. Qual que é a sensação dessas pessoas também em relação a essa situação? Então, a sensação é de estresse, né? A gente já passa um estresse diário no trabalho, querendo ou não. E aí, quando a gente está no caminho de casa, quando a gente está no sentido de fazer outras atividades, até para relaxar mesmo, a gente acaba chegando mais estressado ainda. Eu, por exemplo, tenho buscado outras rotas, outros exercícios para fazer, para evitar pegar essa rota aqui, porque está ficando congestionado demais para mim e acaba que eu fico perdendo muito tempo nesse trânsito. As outras rotas que eu tentei, acabei gastando o mesmo tempo de ficar aqui no retorno, que seria em torno de 15, 20 minutos, então não está valendo a pena para mim. Essa rota alternativa que você me contou é seguindo direto aqui pela Pedro Valadares, fazendo aquela espécie daquele retorno mais convencional, que é aquela na quadra ali, pegando a Francisco Porto para retornar, não é isso? Exatamente, tem sido a rota que eu tenho escolhido quando eu vejo que aqui o trânsito está bem congestionado, mas não vale a pena porque vindo do centro para cá acaba estando congestionado também. Então é uma solução que a gente precisa buscar aí para essa avenida porque as outras rotas que a gente tem não estão sendo eficientes. Débora, vou pedir licença porque a Mariana Sena quer interagir com a gente. Mariana, devolva aí para o estúdio para a gente poder ouvir aí o seu questionamento.
Primeiro, Lucas, eu quero saber dela se a SMTT sempre tá aí. Ícaro, desculpa, eu falei Lucas. Minha direção hoje, eu tô sob o comando de Luzia Teles, me corrigiu aqui. Mas não é ofensa nenhuma, tão competente quanto você. Viu, Ícaro? Eu quero saber primeiro dela se a SMTT sempre tá aí. E a segunda coisa é parabenizar essa profissional que está aí da SMTT. Filma ela aí, por favor. Peça seu cinegrafista, Ícaro, sorridente, nesse horário de pico, 6h50. Olha para ela, ó. Toda nos trinques, loira. E agora ela parou, mas ela estava, minha gente, sorrindo. Aí ela, ó, sorridente, simpática. Pelo menos o povo pega o engarrafamento, fica chateado, mas vê a beleza das meninas da SMTT aí. Mas, falando de assunto sério, a pergunta que não quer calar é: estão aí por causa da nossa reportagem, Lucas? Ou sempre estão por aí? Ícaro, meu Deus, só quero falar Lucas. Com você, Ícaro. Olha, Mariana, isso é até um ponto a destacar, as meninas muito simpáticas, profissionais aqui da SMTT. Mais cedo elas chegaram aqui quando a gente também estava se posicionando para entrar ao vivo aqui, conversaram com a gente tranquilamente. Certamente, claro que esse assunto é para um posicionamento institucional, mas elas falaram com a gente que elas de fato sabem, que têm conhecimento que essa região aqui ela causa um transtorno para os condutores e que elas em outras ocasiões, inclusive, já estiveram aqui também, estão acostumadas também a atuar nessa região aqui, e que nesse período junino estiveram, claro, remanejadas para outros setores, mas sim, são muito simpáticas, inclusive com muita paciência para orientar os condutores, porque tem muita gente que, mesmo com a presença da SMTT aqui, acaba cometendo uma irregularidade, querendo pegar uma via de acesso que é contramão, enfim, elas tiveram toda essa paciência. Mas enfim, eu volto para a Débora agora, porque um dos questionamentos da nossa apresentadora Mariana Sena é se a SMTT, você até falou, Débora, que esse ano você praticamente não viu eles aqui, tá vendo agora, né? De fato, nesse horário, nas últimas semanas, nos últimos meses, você não percebeu a presença da SMTT? Não percebi. Inclusive, semana passada, quando eu fui utilizar esse retorno, quem parou o trânsito foi um carro da Polícia Militar, porque viu o congestionamento que estava, né? Eu até fiquei feliz quando eu vi o carro delas aqui, porque realmente acaba trazendo um alívio para o pessoal dessa região. Mas nas últimas semanas eu tenho sentido essa falta, sim. Mariana, então tá aí a informação e olha, faz diferença de fato a presença da viatura da SMTT, dessa orientação das agentes de trânsito, porque quando a gente chegou aqui, era por volta das 6h10, elas ainda não haviam chegado e estava um trânsito mais caótico aqui, sobretudo nessa região do retorno. Bom, se a SMTT aqui com a viatura está presente por causa dessa reportagem, pode até ser, Mariana, porque mais cedo nós pedimos um posicionamento da SMTT em relação a essa situação aqui. Nós até recebemos a nota da SMTT em relação a essa situação aqui na Avenida Pedro Valadares. A gente tem aqui a nota deles que diz o seguinte, que a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju informa que está ciente da situação relatada no trecho da Avenida Pedro Valadares, especialmente quanto ao fluxo de veículos no horário de pico e a segurança no uso do retorno existente no local. De fato, então, eles têm conhecimento desse problema. A nota diz ainda que a equipe técnica da SMTT já realizou estudos e desenvolveu um projeto de readequação viária para essa área, com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito e aumentar a segurança para todos os usuários da via. O projeto encontra-se em fase de planejamento para que as intervenções comecem a ser implementadas ainda neste ano, é o que diz essa nota da SMTT. E aí, as pessoas que precisam passar por aqui, como a Débora, que a gente conversou agora, como as outras pessoas, os condutores que passaram aqui, abaixando o vidro do carro e falando, esboçando para a nossa reportagem de satisfação com o trânsito na hora de rush aqui, isso tudo reforça que é preciso uma medida de urgência para essa região aqui na Avenida Pedro Valadares. Mariana. Muito obrigada, viu, Ícaro, pelas informações.